palavra de Deus aos nossos corações, uma palavra que venha edificar-nos, que venha nos alimentarmos nesta noite. Você que tem a sua Bíblia Sagrada, pode abri-la na primeira carta de João, capítulo 2. Primeira carta de João, capítulo 2, do versículo 3 até o versículo de número 11. Diz assim a palavra do Senhor: E nisto sabemos que o conhecemos, se guardarmos os seus mandamentos. Aquele que diz eu o conheço e não guarda os seus mandamentos é mentiroso, e nele não está a verdade. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele, verdadeiramente aperfeiçoado. Nisto conhecemos que estamos nele. Aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. Irmãos, não vos escrevo um mandamento novo, mas um mandamento antigo, que desde o princípio tivestes. Este mandamento antigo é a palavra que desde o princípio ouviste. Outra vez vos escrevo um mandamento novo, que é verdadeiro nele e em vós, porque vão passando as trevas e já a verdadeira luz alumia. Aquele que diz que está na luz aborrece a seu irmão, até agora está em trevas. Aquele que ama a seu irmão está na luz, e nele não há escândalo. Mas aquele que aborrece a seu irmão está em trevas, e anda em trevas, e não sabe para onde deve ir, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Nós vemos aqui o apóstolo João, nessa sua primeira carta universal, no capítulo 2, a partir do versículo 3, falando para nós, tentando trazer para nós um entendimento do que é o cristão guardar os mandamentos do Senhor. Qual o significado disso para a nossa vida, guardarmos os mandamentos do Senhor? A primeira coisa que João vai nos dizer aqui, que para que nós venhamos guardar os mandamentos do Senhor, precisamos conhecê-lo. E graças a Deus, nós vemos então que o apóstolo vai nos dizer que há como conhecer a Deus. Nisto sabemos que o conhecemos, se guardarmos os seus mandamentos. Nós vemos aqui o apóstolo João trazendo para nós, vamos dizer, uma comparação. Não é somente dizer que é ser cristão, mas evidenciar esse cristianismo em nossa vida. Não é somente dizer eu sou filho de Deus, mas evidenciar essa filiação de Deus em nossa vida. E nós vemos então que para que nós possamos evidenciar como verdadeiros cristãos e como verdadeiros filhos, se faz necessário nós conhecermos a Deus. E como nós vamos conhecer a Deus? Para que nós possamos conhecer a Deus, nós precisamos primeiramente ter um novo nascimento. Deve haver uma mudança em nossa vida. Quando nós olhamos o Evangelho de João, no capítulo 3, nós vemos ali um príncipe, o príncipe dos judeus, visitando Jesus Cristo à noite. E ali, ele, ao visitar Jesus Cristo, começa então a argumentar com Cristo sobre os ensinos que Jesus Cristo estava trazendo. E ele reconhece que o que Jesus Cristo ensinava vinha da parte de Deus. Mas Jesus Cristo olha para este príncipe, que tem por nome de Nicodemos, e no capítulo 3, o versículo 3, ele vai dizer o seguinte: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Para que nós possamos ver o reino de Deus
e entrarmos no reino de Deus, conforme Jesus Cristo fala no versículo 5, é necessário acontecer o novo nascimento, o processo da regeneração na nossa vida, da mudança da nossa vida, para que então possamos começar a ter o conhecimento de Deus na nossa vida, para não sermos um crente simplesmente, ou um cristão, ou um discípulo de aparência, mas um verdadeiro cristão, um verdadeiro filho de Deus, que evidencia na sua vida, no dia a dia, que ele realmente anda com Deus e conhece a Deus. Quando nós olhamos para o livro de Atos dos Apóstolos, lá no capítulo 8, quando Filipe ele desce para Samaria e começa a anunciar o evangelho de Jesus Cristo ali, nós vemos que um homem por nome de Simão, e ele era conhecido como Simão, o mago, ele se converte ao Senhor e anda ao lado de Filipe. Ele era uma pessoa muito conhecida em Samaria. Pode ser que isso ajudou Filipe a alcançar muitas pessoas que conheciam Simão. Mas nós vemos que Simão ele ainda não tinha se convertido realmente. O que ele estava atrás era de popularidade. E também foi descoberto ou revelado pelo poder do Espírito Santo que o coração dele estava como fel de amargura. Ou seja, ele estava aprisionado na inveja, a qual trouxe amargura ao seu coração, porquanto ele viu dezenas, centenas, milhares de pessoas se entregando a Cristo Jesus através da pregação do Evangelho e milagres acontecendo através da vida do evangelista Filipe, que era diácono no momento. Quando a igreja cresce, Pedro e João, eles vão lá para ver como está a igreja, para discipulá-los, para organizar a igreja que ali nascera. E quando aqueles discípulos ouvem a pregação de Pedro e Pedro, juntamente com os que estão com eles, começa a impor as mãos sobre aqueles novos convertidos e eles são batizados com o Espírito Santo. Nós vemos que este Simão, o mago, ele realmente não tinha se convertido, porquanto ele chega até Pedro e diz assim, quanto tu queres? Qual o valor que eu devo pagar para ter este poder na minha vida, para que eu possa também colocar minhas mãos sobre as pessoas e as pessoas começarem a falar essas línguas estranhas? E ali então Pedro condena dizendo, vá contigo este dinheiro para o inferno. Ou seja, porque as coisas de Deus não se compram com dinheiro ou com coisas perecíveis. As bênçãos do Senhor, as promessas de Deus, nós recebemos em nossa vida, mediante, primeiramente, aquilo que João está ensinando aqui na sua carta. Conhecendo a Deus, obedecendo seus mandamentos e guardando a sua palavra. E nós vemos, então, que quando nós assim fazemos, esse conhecimento vai nos levar a amar a Deus e guardar os seus mandamentos. Versículo de número 4, João vai dizer assim, aquele que diz, eu conheço e não guarda seus mandamentos, é mentiroso e nele não está a verdade. O apóstolo João, ele está nos chamando a uma reflexão para nós refletirmos como está a nossa vida cristã. Se estamos verdadeiramente vivendo como cristãos autênticos, que se preocupam, que zelam por aquilo que Deus deu para ele, daquilo que nós recebemos do Senhor na nossa vida.
A Bíblia vai nos dizer que quando nós nos convertemos, quando nós aceitamos ao Senhor Jesus como Salvador, os nossos pecados são perdoados. Nós somos redimidos e lavados no sangue de Cristo Jesus. Nós nos tornamos justos diante de Deus, conforme está o apóstolo Paulo nos ensinando isso na carta aos Romanos, capítulo 5, versículo 1. Nos tornando aceitáveis a Deus para recebermos de Deus, ou propícios a recebermos de Deus as bênçãos sobre as nossas vidas. Também a Bíblia vai nos dizer que nós, a partir deste momento, nos tornamos templo do Espírito Santo. O Espírito Santo vai entrar em nós para começar um trabalho, um processo de mudança, de regeneração, de santificação, tirando as velhas obras de dentro de nós e nos fazendo ser pessoas que venham gerar bons frutos, ou fruto do Espírito Santo, ao qual nele está a caridade ou o amor, a alegria, o gozo, a compaixão, a bondade, a benignidade, a misericórdia, o autocontrole. Então nós vemos que há uma mudança na vida desta pessoa, porque esta pessoa vai refletir o caráter de Deus. Refletir o caráter de Deus é obedecer os mandamentos do Senhor e guardar a sua palavra. Então, quando o apóstolo João, aqui na sua primeira carta, está dizendo: aquele que diz que conhece a Deus, mas não guarda os seus mandamentos, ele é mentiroso e não há verdade nele. Porque se nós dissermos que conhecemos a Deus, então nós logo obedeceremos, teremos temor a Deus e estaremos fazendo de tudo para agradá-lo e fazer a sua vontade. É nós devolvermos a Deus o amor a qual ele demonstrou para conosco. Quando nós lemos no Evangelho de João, capítulo de número 8, o versículo de número 29, Jesus Cristo, ele vai dizer essa verdade. Disse-lhe, pois, Jesus: quando levantardes o Filho do Homem, então conhecereis quem eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas estas coisas falo como meu Pai me ensinou. Ou seja, nós vemos que Jesus Cristo, ele se deleitava, ele demonstra nas suas ações, nas suas palavras, nas vezes que ele se retirava para estar conversando com o Pai, orando, ele se deleitava em estar fazendo a vontade de Deus. Então logo ele poderia dizer estas palavras: quando o Filho do Homem foi levantado, ele está falando sobre a morte dele, quando seria ali crucificado, e quando morresse, ele ressuscitaria. Então os discípulos entenderiam que ele era o Filho do Homem, ou seja, era o Filho de Deus, era Deus encarnado, e que ele estava ali fazendo e cumprindo a vontade do Pai. Então, se nós dissermos que conhecemos a Deus, mas não guardamos os seus mandamentos, nós, diz aqui a palavra, somos mentirosos e a verdade não mora em nós. Mas ele continua nos falando aqui, o versículo 5, ele diz assim, mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele, verdadeiramente aperfeiçoado. Nisto conhecemos que estamos nele. Aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. Nós vemos aqui que há uma diferença entre mandamento e palavra. São sinônimos. Mandamento e palavra são sinônimos, mas há uma diferença entre mandamento e a palavra. Mandamento é a palavra, mas a palavra não é mandamento.
Vou repetir novamente. Mandamento é a palavra, mas a palavra não é mandamento. O que significa isso, pastor? Significa que mandamento, ela é uma porção da palavra de Deus. E a palavra de Deus é a própria essência do caráter de Deus, é a própria essência do que Deus é e do que Deus quer para nós. Nós devemos guardar tanto os mandamentos como a própria palavra de Deus em si. Jesus Cristo, ele fala no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 15, o seguinte: se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Isto é uma ordem específica de Jesus Cristo. Mas no mesmo capítulo 14, no versículo 23, ele vai dizer assim, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. Nós vemos aqui que o amor e a obediência andam juntos. Não temos como dizer que amamos a Deus e não obedecermos a sua palavra, não guardar a sua palavra em nosso coração. Eu gosto muito deste verso e recito muito ele porque ele traz uma verdade profunda ao nosso coração, que é o Salmo 119, verso 11. Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Há uma outra versão que diz, escondi a tua palavra. Ou seja, o salmista está dizendo que a palavra de Deus é como um tesouro, algo muito precioso, muito valioso, que deve ser guardado dentro do nosso coração. Porque nós vemos lá no livro de Provérbios que do coração procede as saídas para a vida e para a morte. Quando nós guardamos a palavra de Deus no nosso coração, nós estamos amando a Deus, se deleitando no Senhor e agradando ao Senhor Deus. E como o próprio Jesus Cristo disse, aquele que guarda a palavra agradará ao meu Pai, e eu e ele faremos morada nessa vida. Então, nós vemos que guardar a palavra do Senhor é amar a Deus, é se deleitar-se no Senhor Deus. E quando fazemos assim, nós temos uma aprovação de Deus sobre a nossa vida. Quando nós vamos para o livro do Apocalipse e vemos ali Jesus Cristo dirigindo 7 cartas a 7 anjos da igreja da Ásia, 7 igrejas que estão na Ásia, e uma delas é a igreja de Filadélfia. E a igreja de Filadélfia, de Jesus Cristo aprova aquela igreja porquanto ela guardou a palavra do Senhor. Ele diz no versículo 8 do capítulo 3 do Apocalipse o seguinte: guardastes a minha palavra e não negastes o meu nome. Nós vemos ali uma aprovação de Cristo Jesus relacionada à igreja de Filadélfia. Assim também nós, a igreja do Senhor, nós que nos consideramos cristãos e dizemos que somos filhos de Deus, devemos então guardar a palavra do Senhor e obedecer os seus mandamentos. Volto a dizer, ou repetir, mandamento e palavra são sinônimos. Mandamento é a palavra, mas a palavra não é mandamento. Porque mandamento é uma porção da palavra, aonde nós veremos aquilo que Deus quer para nós. Mas a palavra é a própria essência de Deus, daquilo que Ele quer para mim e para você.
Nós vemos então que se nós fizermos assim, guardarmos a palavra de Deus, obedecermos ela, a obediência vai revelar o sentimento que nós temos por Deus, o amor que nós temos por Deus. Muitos de nós, às vezes, diante de situações, queremos que Deus prove o seu amor para conosco, sendo que esta prova de Deus já foi feita. A Bíblia Sagrada nos diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Deus já demonstrou o seu amor para conosco. Nós, os seres humanos, estávamos aprisionados no pecado, escravizados pelo pecado, vivendo no pecado, em rebeldia contra Deus, inimigos de Deus, mas em Cristo Jesus, nós fomos reconciliados com Deus. Em Cristo Jesus, o aceitando como Salvador, recebemos e experimentamos o amor de Deus para conosco. Então, Deus já provou o seu amor para conosco. Agora, quando nós o aceitamos, nós também devemos provar este amor que dissemos que temos a Deus. É como um filho. Existem filhos que eles obedecem o pai porque ele é o pai. Mas existem os filhos que obedecem o pai porque ele ama o seu pai e a sua mãe. Então, por amar ao seu pai e a sua mãe, eles veem na figura do pai e da mãe uma pessoa que é especial para ele, que faz parte da vida dele. E ele quer demonstrar o amor dele para com o pai e a sua mãe, obedecendo, fazendo de tudo para agradar os pais. Não esperando nada em troca, mas demonstrando aquilo que ele já tem recebido do pai dele e da mãe, demonstrando o amor pelos pais. A mesma coisa nós, os cristãos. É isso que João está propondo, colocando diante de nós e está nos ensinando, dizendo: aquele que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele e verdadeiramente sendo aperfeiçoado. Nisto conhecemos que estamos nele. Aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou. Andar como ele andou. Quem, pastor? Jesus Cristo. Como Jesus Cristo andou. Jesus Cristo certa vez disse: eu não vim fazer a minha vontade, mas eu vim fazer a vontade de meu Pai. Andar como Jesus Cristo andou é fazer a vontade do Pai, é fazer a vontade de Deus. Eu gosto muito da história do Velho Testamento de Enoque. Está no livro de Gênesis. Antes de a sua geração, a geração de Enoque, receber o juízo de Deus por causa da sua malignidade, por causa da corrupção, por causa da maldade que tinha se multiplicado, aumentado naquela geração, diz a palavra do Senhor que Enoque andou com Deus. Andou com Deus de tal maneira que agradara a Deus. E porque agradou a Deus, Deus o tomou para si. E ele não passou pelo juízo divino. Então, andar como ele andou, andar como Jesus andou. O apóstolo Paulo, ele nos fala na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 1, o seguinte: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. A referência não é Paulo, a referência é Cristo Jesus. Ou seja, ter como modelo para a sua vida Jesus Cristo. Mediante a isso, agora
Nós vemos o apóstolo João dizendo no versículo 7 o seguinte: irmãos, não vos escrevo mandamento novo, mas o mandamento antigo, que desde o princípio tiveste. Este mandamento antigo é a palavra que desde o princípio ouviste. O que o apóstolo João está falando aqui não é algo da antiguidade. Ele está falando aqui desde o momento em que Jesus Cristo começou a pregar, anunciar o evangelho do reino de Deus, anunciar e a ensinar a vontade de Deus aos homens, a tentar abrir a mente dos homens para entender que Deus, ele não queria de nós sacrifícios em vão, mas a obediência à sua palavra, guardando-a por amar a ele, pelo que ele tem feito por nós. Em João, no Evangelho, capítulo 4, quando Jesus Cristo está na cidade de Samaria, no poço de Jacó sentado, uma mulher samaritana vai tirar água, e ali começa um diálogo entre Jesus e aquela mulher. E no meio do diálogo, aquela mulher faz uma pergunta para Jesus, dizendo: vocês, judeus, dizem para adorarem no templo em Jerusalém. Nós, os samaritanos, dizemos que nós devemos adorar ao Senhor Deus aqui no Monte Gerizim. Qual é o lugar certo para se adorar a Deus? E Jesus Cristo responde o seguinte: em verdade vos digo que haverá um tempo em que os verdadeiros adoradores o adorarão em espírito e em verdade. Ou seja, Jesus Cristo estava dizendo que nem no monte e nem no templo de Jerusalém, mas que os verdadeiros adoradores, os verdadeiros filhos de Deus, estariam o adorando através da sua vida, na prática da sua vida diária, obedecendo a palavra do Senhor. O apóstolo Paulo, quando ele está em Atenas, no Areópago, ele vai dizer ali aos filósofos que estão o ouvindo, dizendo que Deus criou o homem para que o buscasse, para obedecê-lo, para adorá-lo, para servi-lo. Este foi o propósito de Deus criar a humanidade. O pecado fez o homem se desviar do verdadeiro propósito posto por Deus para com as nossas vidas. Então, aqui está dizendo o apóstolo João que ele, ao escrever essa carta, não está trazendo um mandamento novo, como está escrito aqui no versículo 7. Irmãos, não vos escrevo um mandamento novo, mas o mandamento antigo que desde o princípio tiveste. Uma maneira bem prática para que nós possamos entender isso é algo que nós praticamos todos os dias, a maioria dos brasileiros. De manhã cedo, muitos de nós vamos à padaria e compramos um pão para tomarmos o café. É uma prática que acredito que a maioria de nós vamos conhecendo desde a nossa meninice, porque os pais compram o pão, nós vamos crescendo com este hábito, e quando já estamos em uma idade adulta, ou viemos nos casar, constituir família, nós continuamos com esse hábito. O pão é uma prática antiga, mas todo dia nós vamos atrás de um pão novo para nos alimentar. O que o apóstolo João está dizendo aqui é o seguinte, que a palavra de Deus, quando praticamos ela diariamente, ela se torna nova em nossa vida. A palavra de Deus, ela nunca envelhece. Mas por quê, pastor? Porque cada dia há pessoas no mundo inteiro sendo evangelizadas e muitas delas se convertendo ao Senhor, entregando a sua vida ao Senhor Deus. E ao entregar a sua vida ao Senhor Deus,
ela vai começar então a praticar aquilo que a palavra de Deus manda, a guardar a palavra do Senhor em seu coração, porque agora está andando em novidade de vida e não na velha vida. Então, esta palavra, a qual nós temos contato, a qual já há milhares de anos ela vem sendo escrita, o Velho e o Novo Testamento, nós vemos então que em nós ela se torna nova, no dia a dia da nossa prática cristã, obedecendo a Deus, evidenciando este cristianismo, essa filiação divina através de Cristo Jesus na nossa vida diária. Então, por isso que o apóstolo João está dizendo que o que ele está trazendo não é um mandamento novo, mas um antigo, um que nós temos ouvido, mas que se torna novo em nossa prática diária diante de Deus e diante dos homens. Então, nós vemos aqui que quando assim fazemos, ele vai dizer o seguinte no versículo 8: outra vez vos escrevo um mandamento novo, que é verdadeiro nele e em vós, porque vão passando as trevas e já a verdadeira luz alumia. Vão passando as trevas. Nós vemos aqui que o apóstolo João, primeiramente, ele está trazendo para nós um tom profético. Ele está indicando, está apontando o triunfo final e total que a força da luz e da verdade terá sobre as trevas. Quem é essa luz? É Cristo Jesus. Quem é as trevas? É Lúcifer, juntamente com seu exército demoníaco e todas as suas práticas. Então, o apóstolo João vai dizendo: vão passando as trevas, e eis que vem, como ele diz aqui, e eis que vem a verdadeira luz alumiando. Paulo, ele vai nos dizer, na sua primeira carta aos Tessalonicenses, lá no capítulo 5 e versículo de número 5, o seguinte: porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia, não somos da noite e nem das trevas. Jesus Cristo, fazendo uma comparação daqueles que se converteriam ao Senhor, nós vemos no Sermão do Monte que ele nos compara com a luz. Ou seja, aqueles que aceitam a Cristo como Salvador, ele vai andar na luz e as suas obras se revelarão. Mas aqueles que não querem andar na luz, porque eles não querem que as suas obras sejam reveladas. Mas Paulo está nos dizendo, e o apóstolo João está dizendo a mesma coisa, que quando nós obedecemos ao Senhor Deus, guardamos o seu mandamento, escondemos a sua palavra em nosso coração, demonstramos o nosso amor por ele, as trevas vão passando da nossa vida e a verdadeira luz vai iluminando o nosso caminho e a nossa vida. O salmista diz que a palavra do Senhor é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Diz mais ainda que esta luz, que é Cristo Jesus, que resplandece em nossa vida, é uma luz que nunca vai se apagar. Por quê? Porque Jesus Cristo ressuscitou. Quando nós lemos sobre a ressurreição de Jesus Cristo nos evangelhos, no evangelho de Mateus, no evangelho de Marcos, no evangelho de Lucas e no evangelho de João, nós vamos ver que os guardas que ali estavam, eles ouviram um estrondo que era aquela pedra que estava sendo tirada do túmulo de Jesus, e viram uma luz e não suportaram e caíram em terra.
Saulo, que depois veio ser chamado de Paulo, apóstolo, no caminho para Damasco, nós vemos que no meio do caminho, ele tem um encontro com Jesus. A Bíblia vai nos dizer no livro de Atos, lá no capítulo de número 9, que todos os que estavam com Saulo viram um clarão, tiveram temor, mas não estavam vendo Jesus e nem ouvindo o que Jesus falara. Somente Saulo. E quando aquele clarão, aquela luz resplandeceu sobre a vida de Saulo, que achava que estava fazendo a obra de Deus, estava protegendo a Deus, e quando ele foi então ali ter aquele encontro com Cristo, que é a verdadeira luz, ele cai do cavalo, e ali nós vemos um exemplo do que é o homem estar em trevas, porquanto ela é figurada na cegueira de Paulo. Paulo fica cego. Ele é levado para a cidade, Deus então fala com um profeta por nome de Ananias para ir lá na rua direita, orar por Paulo, para que a sua visão retorne. Mas o interessante é que não é só a visão natural de Paulo que é curada ou restabelecida, mas também a visão espiritual. E para nós encerrarmos essa reflexão que nós estamos tendo nesta noite, nós estamos vendo também que essa ressurreição, ela traz uma promessa de Cristo para nós, para a igreja. No Evangelho de Mateus, no capítulo 28, Jesus disse que ele estaria conosco todos os dias. Ele estará conosco. Estaria todos os dias conosco, até a consumação dos séculos. E o apóstolo João, eu quero terminar nesses últimos versículos, que diz aqui no versículo 9, versículo 10 e 11, que é o apóstolo João trazendo a prática desse conhecer a Deus para a vida do cristão. Nós, já que o conhecemos, e se nós o conhecemos, guardamos os seus mandamentos e escondemos sua palavra em nosso coração, queremos fazer a sua vontade, a palavra de Deus se torna nova em nossa vida, porque ela não se envelhece, e nós então estaremos enfatizando a verdadeira essência de filho de Deus, de verdadeiro cristão nessa terra. Então agora o apóstolo João ele vai chamar-nos a nós colocarmos isso em prática. Se nós somos filhos de Deus, somos verdadeiro cristão e amamos a Deus verdadeiramente, e dissemos que amamos a Deus, nós vamos refletir este amor para com o que estão ao nosso redor, ou seja, para com o nosso próximo. Então ele diz assim, aquele que diz que está na luz e aborrece a seu irmão, até agora está em trevas. O apóstolo João está dizendo assim, se você diz que ama a Deus, que você anda no centro da vontade de Deus, que você está fazendo a vontade de Deus, guardando a palavra do Senhor, mas você odeia o seu irmão, você atormenta o seu irmão, você o aborrece, então você não está verdadeiramente andando na luz. Então, o apóstolo João está dizendo, essa prática que muitos cristãos, infelizmente, estão fazendo, estão demonstrando que verdadeiramente eles não nasceram de novo, que eles não estão na luz, que o amor de Deus não está sobre os seus corações, mas que eles estão andando em mentira e ainda estão prisioneiros das trevas. É isso que o apóstolo João está dizendo aqui. Aquele que diz que está na luz, mas aborrece, mas odeia o seu irmão, até agora está em trevas.
está enganando a si mesmo, porque se ele está na luz, e se ele está guardando a palavra do Senhor, obedecendo os seus mandamentos, e é interessante que quando um doutor da lei pergunta para Cristo Jesus qual é o maior mandamento, Jesus Cristo respondeu dizendo: eu resumo todos os mandamentos em dois. O primeiro é: amai a Deus acima de todas as coisas, com todo o teu coração, com toda a tua alma e com todas as tuas forças. E o segundo mandamento é semelhante como a ti mesmo. Jesus Cristo aqui, ele está entrelaçando os dois mandamentos. Não dá para cumprir o um se não cumprir o outro. Se tentar cumprir um e descumprir o outro, não estará cumprindo o primeiro. Vou repetir. Para cumprir o primeiro, também tem que se cumprir o segundo. Se a pessoa se engana que está cumprindo o primeiro, amando a Deus com toda a sua alma, com toda a sua força, com todo o seu entendimento, mas não ama o seu próximo, não perdoa o seu próximo, ele está descumprindo o primeiro. Está entrelaçado os dois mandamentos. Então é isso que o apóstolo João está nos dizendo aqui. Não temos como andar como Jesus andou, não temos como guardar a palavra do Senhor, obedecer o mandamento do Senhor, se nós aborrecemos os nossos irmãos. Aborrecemos com palavras, com atitudes, não conseguimos ter paz com ele, não conseguimos cumprimentá-lo, olhar nos olhos. Então, se estamos desta maneira, nós não estamos na luz. Estamos nos enganando a nós mesmos e estamos andando em trevas. E ele continua no versículo 10 dizendo: aquele que ama seu irmão está na luz, e nele não há escândalo. Porque aquele que ama seu irmão vai protegê-lo, vai honrá-lo, vai perdoá-lo. Não haverá escândalo, porque aquele que ama seu irmão não vai escarnecer dele, não vai usar de falso testemunho contra ele, não vai usar de palavras de ofensa contra ele, na frente ou por trás. Ou seja, não trará escândalo. E o versículo 11 diz: mas a seu irmão está em trevas, e anda em trevas, e não sabe aonde deve ir, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Ou seja, este amor que nós devemos sentir pelo nosso próximo é o resultado do amor que nós temos por Deus. É o reflexo do amor que nós temos por Deus. Então, quando nós amamos o nosso próximo, não o odiando, não tendo raiz de amargura, não o ofendendo, mas o amando, como nós amamos a Deus, se assim estamos dizendo, então este amor ao próximo, ela será um reflexo, ela será o resultado do amor ao qual sentimos por Deus. Esse amor ao próximo é um amor sem interesse, é um amor sem esperar retorno. É amar a eles para que Deus seja glorificado em nossa vida. Nós vemos aqui que, porque muitos não amam a Deus verdadeiramente, muitos não praticam a sua palavra, não guardam a sua palavra. É uma palavra muito interessante, o profeta Jeremias, falando daquela geração dele, de um coração tão endurecido. No capítulo 13, versículo 16, ele diz assim: dai glória ao Senhor vosso Deus, antes que venha a escuridão, e antes que tropecem os vossos pés no montes tenebrosos, antes que esteja luz,
muita traição. Devemos ao Senhor Deus, a sua palavra, obedecendo a ela, e como essência desse verdadeiro cristianismo, dessa verdadeira filiação a Deus, nós estaremos amando ao nosso próximo. E Jesus diz: e o mundo saberá que vós sois meus discípulos, quando vos amardes uns aos outros. Que Deus possa abençoar a nossa vida nesta noite, que nós possamos guardar essa palavra em nosso coração. Eu quero agradecer a todos que puderam estar comigo neste momento. Que Deus abençoe a vossa vida, mas eu quero orar juntamente com você. Orar por mim, orar por você, para que nós possamos, como disse Tiago, não ser somente ouvintes da palavra, mas praticantes dela. Que nós possamos amar a Deus, guardar os seus mandamentos, a sua palavra, andarmos na luz, amar a Deus, amando também o nosso próximo, assim como Deus nos amou. E fazendo assim, os homens olharão para nós e irão glorificar a Deus em nossa vida, porque nós seremos um povo diferente, que está andando neste mundo, mas que não é deste mundo, que está passando por este mundo, irradiando a luz de Cristo em nossas vidas e levando esta mensagem que um dia nos transformou, também pode transformar a vida delas. Oremos neste momento. Senhor Deus, Pai querido e santo e poderoso que está no céu, neste momento, Deus amado, eu quero apresentar a tua igreja, o teu povo, pedindo a tua bênção sobre cada um deles. Senhor Deus, faça-nos que possamos andar como Jesus andou, agradando a ti, guardando e obedecendo os teus mandamentos e escondendo a tua palavra em nossos corações, para que nós possamos andar na luz e não nas trevas, para que nós possamos andar na verdade e não na mentira, para que nós possamos amá-lo verdadeiramente, não somente a ti, mas também ao nosso próximo, como tu tens nos amado, abençoando ao nosso irmão assim como tu tens nos abençoado, abençoando também os nossos inimigos, assim como tu abençoaste, Jesus, na cruz aqueles que te maldiziam. Ajuda-nos, Senhor, a ser verdadeiramente cristãos, a ser verdadeiramente filhos de Deus, para que teu nome seja glorificado em nossa vida. Abençoa o nosso lar, abençoa a nossa casa, guarda-nos, Senhor, de todo o mal, guarda-nos de toda a seta do maligno. Ajuda-nos a cada dia, ajuda-nos, Senhor, a enfrentar e a ter vitória sobre as nossas fraquezas, coisas que possam, Senhor Deus, entristecer o teu Espírito Santo e também, como diz aqui João, escandalizar o próximo, mas que tu possa nos aperfeiçoar a cada dia através da obra do Espírito Santo em nossas vidas. Abençoa-nos, ó Deus, dai-nos uma noite de paz. Em nome de Cristo Jesus, eu te peço e te agradeço. Amém. Que Deus vos abençoe a todos em Cristo Jesus. Que o grande amor de Deus, ao qual foi falado nesta noite, que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão, a consolação do Espírito Santo, seja para com todos e que Deus vos abençoe. A paz do Senhor.